Mas, pensando em tudo isso, em todas essas... em como deve ser o comportamento daquele que segue a Cristo, em como deve ser o comportamento do cristão, em como nós devemos agir, no que nós precisamos nos alinhar, como o cristão tem que ser, como ele tem que andar, né? Vamos falar sobre como se parecer com Cristo, como ficar pelo menos um pouco parecido com Ele, né? Dois textos nós separamos para introduzir o sermão. O primeiro texto ele está em Lucas 13, 27, se você quiser abrir, Lucas 13, 27. Talvez você não goste muito de ler esse texto, mas esses dois textos no final de nossa vida, um deles nós vamos ouvir. Amém? Já abriu? Lucas 13, 27 está escrito assim, ó: mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Agora abre também no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 34. Mateus 25, 34. Amém? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você sabia que existe um reino preparado desde a fundação do mundo para aqueles que estiverem à direita do Senhor? Você sabia que um dia nós vamos ter que nos apresentar diante de Deus? E um desses dois textos ele vai nos dizer. A gente precisa entender que o Evangelho ele é algo sério. Ele não é fácil servir a Deus. Servir a Deus é uma coisa que não é para muitos. Servir o Senhor, seguir o Evangelho não é algo que é para muitos, não. E a palavra fala, nos dá bastante dicas a respeito. Ela fala que muitos são chamados, poucos vão ser os escolhidos. Ela fala que de 10 leprosos que foram até Jesus, foram curados, só 2 deram testemunho dele. Com exceção da parábola das virgens e um outro texto, a maioria dos textos dá a entender que o reino é um lugar para poucos. E quem são esses poucos? São aqueles que perseverarem até o fim. Esses são os poucos que têm um reino preparado desde a fundação do mundo. A Bíblia fala que nós não somos daqueles que retrocedem, que voltam para perdição. Nós não somos dos que retrocedem. Você precisa colocar isso na sua cabeça. Você não é daquele que retrocede, que volta para a perdição. Nós não somos cães que voltam ao seu vômito. Porque é assim que Deus compara aquele que provou dele e voltou, virou as costas para ele. Deus compara com um cão que volta para o seu vômito. Já viu isso? Já viu essa cena? Todo mundo já viu, né? O cão voltar para o seu vômito. É assim que são comparados aqueles que decidiram por Cristo e depois viraram as costas para Ele. Nós vamos lendo alguns textos
que podem nos orientar como nos parecermos com o Senhor. E vamos conversando sobre eles, amém? O primeiro texto tá, se você quiser abrir, abra, se não quiser não tem problema. Está em Coríntios 11, versículo 1, está escrito assim: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Paulo orientando aos coríntios sobre como ser, sobre como se comportar. Paulo fala: sejam meus imitadores, assim como eu imito Cristo. Ou seja, sejam imitadores de Cristo. Façam o que Cristo faz, andem como Cristo anda, caminhem como Cristo caminha, falem as palavras que Cristo fala, que na sua boca as palavras sejam doces como mel. Quando Jesus fala aos Gálatas por intermédio de Paulo, ele não pede para que os Gálatas sejam melhores cristãos. Eles pedem para que os Gálatas sejam implicados na prática do Evangelho. Para que vivessem a implicação do Evangelho. E qual que é a implicação do Evangelho? O que implica viver o Evangelho? O que é viver o Evangelho para você? O que é viver o Evangelho de Cristo? O problema é que as muitas vozes, as vozes das muitas águas, elas acabam nos ensurdecendo e nos confundindo e não permitem que ouçamos a voz de Deus. Muitas vozes por aí dizem que é fácil, que você pode vir, batem nas tuas costas e falam: venha que Deus vai te abençoar. O que eu posso dizer para você é que Deus vai te abençoar se Ele quiser. Porque às vezes não é isso que Deus quer a princípio, te abençoar. No que nós imaginamos que é bênção. Porque quando nós ouvimos falar de Jesus, nós imaginamos que bênção é ter um casamento de sucesso. Que bênção é ter um carro bom, que bênção é ter uma casa nova, que bênção é ter saúde. E não foi isso que Cristo prometeu. Não foi isso. Mas Deus não pode dar isso para mim? Pode, se Ele quiser. Se Ele não quiser, Ele não dá. Então a gente precisa entender que esse servir a Cristo e esse se parecer com Cristo é negar-se, porque Cristo negou-se. Cristo negou o seu trono, Cristo negou a sua glória, Cristo abdicou do seu reino para descer até aqui, se tornar um homem carnal, de carne, sofrer as mesmas paixões que nós, não pecou, mas teve as mesmas paixões. Ter as mesmas paixões e as mesmas vontades. Cristo teve as mesmas vontades que um homem normal. A diferença é que ele não pecou e não cedeu a nenhuma das vontades. Então, ele renunciou o seu reino. Ele renunciou a sua glória momentaneamente para que ele se fizesse homem como nós, para passar pela morte, para que nós, aqueles que escolhessem servi-lo, não passassem pela morte. Então as implicações do Evangelho, esse negar-se a si mesmo, esse doar-se, dar a sua vida. Jesus doou-se, ele deu a sua vida por quem ele não conhecia.
humanamente falando, ele deu a sua vida por quem ele não conhecia. Então, seguindo a nossa linha de raciocínio, Filipenses 2,5 diz assim, ó, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Lembra que a gente falou sobre esse texto uma vez? Tem que haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ou seja, esse mesmo sentimento que a palavra está falando em Filipenses é algo que se tornou pensamentos e atitudes. Vem de uma palavra grega chamada phronesis, que é agir e pensar. Então o sentimento que houve em Jesus foi um sentimento de ação. Ele não simplesmente sentiu. Não é isso que o autor está falando para os filipenses, só sinta, só tem você o mesmo sentimento que já está bom. Não é isso que a palavra quis dizer. Ela tá nos ensinando que você deve ter as mesmas atitudes que houveram em Jesus. Que você tem que caminhar como Jesus caminhou. Não somente sentir, mas caminhar, agir como ele agiu. Então, quando você, no final da carreira, que for carimbar lá a sua carteira, e você chegar diante do rei, e o rei falar para você assim, mostre-me suas mãos, o que você tem para entrar? O que você vai apresentar para ele? O que você vai ouvir dele? Lucas 13, 27, Mateus 25, 34. Nós estamos... parece que a igreja se modernizou. Parece que a igreja ficou tão moderna ao ponto de nós não nos importarmos mais com a expansão do reino. Ao ponto de nós não nos importarmos mais com os perdidos que estão indo para o inferno. Ao ponto de nós não nos importarmos mais com as almas que estão perecendo. Não é porque nós não usamos mais ternos, não é porque nós não impostamos mais a voz para pregar, não é porque nós não nos importamos mais com tanta pompa que se modernizou o evangelho. A palavra é a mesma. Hebreus é claro quando diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não muda. Ele é a palavra e a palavra não muda. Deus ainda ama os perdidos. Deus ainda ama aqueles que estão indo para o inferno. E nós? Como nós podemos nos parecer com Jesus, preocupados com a nossa vida mundana? Como que nós podemos nos parecer com Jesus se nós ainda estamos preocupados com o viver nessa terra, com o gozar nessa terra, com o desfrutar dessa terra? Há um texto que... uma história na Bíblia a respeito de um determinado tempo na vida de Jacó. E nesse tempo ele queria ir embora da casa do seu tio Labão e ele queria levar os rebanhos e ele faz um acordo com Labão e nesse acordo ele tem que colocar varas na frente das ovelhas, e essas varas, as ovelhas iam ficar olhando para elas, e quando as crias nascessem, as que fossem salpicadas ou manchadas seriam de Jacó, e as que fossem lisas seriam de Labão, e Jacó coloca varas riscadas, as ovelhas olham para aquelas varas, as salpicadas e manchadas nascem, e Jacó o rebanho dele vai aumentando.
E esse texto traz para nós uma lição, e essa lição é a seguinte: você se torna parecido com aquilo que você coloca diante dos seus olhos. Então a minha pergunta, ou seja, uma pergunta para nós é: o que nós temos colocado diante dos nossos olhos, porque é com isso que nós estamos nos parecendo. O Salmo 115, em um determinado trecho dele, fala assim, fala a respeito dos falsos deuses, dos deuses de pedra e de pau, e fala assim que eles não abraçam, têm braços, mas não abraçam, eles têm olhos, mas não veem, têm nariz, mas não cheiram, boca eles têm, mas eles não falam. Aí fala assim, tornem-se iguais a eles os que o adoram, os que o adoram. O que o salmista quer dizer com isso? O que é o adoram? O adorar é fitar olhos. Adorar é prostrar-se, olhar para cima e fitar os olhos. Mais um exemplo de se tornar parecido com aquilo que nós botamos os olhos. Então, os nossos olhos estão nessa terra. Porque nós estamos preocupados com as coisas dessa terra, irmãos. Fala a verdade. Você está se preocupando com as coisas dessa terra. Não tem como você dizer assim, não, eu estou preocupado com as coisas do reino. Eu estou preocupado com a volta de Jesus. Eu estou preocupado com aquele meu vizinho que está indo para o inferno. Chega todo dia bêbado, bate na esposa, faz arruaça. Eu estou preocupado com ele. Não tá, você não tá. Você está preocupado com o teu viver nessa terra. É com isso que você está preocupado. É com isso que nós estamos preocupados. Com a minha vidinha nessa terra. Eu preciso deixar ela melhor. Eu preciso deixar ela mais gorda. Eu preciso ter bem-estar. Afinal de contas, eu sou filho de Deus. Então eu tenho que ter bem-estar. Então qual é esse bem-estar? Que bem-estar é esse? Que bem-estar é esse que só serve para massagear o meu ego? Que bem-estar é esse que só diz respeito a mim? Que bem-estar é esse que só vai fazer bem para mim? Porque eu preciso que as coisas façam bem para mim. Eu preciso sentir bem-estar. Eu preciso estar bem com o mundo. Não, você não precisa estar bem com o mundo. A palavra diz que aquele que é amigo do mundo se consiste em inimigo de Deus. Aquele que não aborrece pai, mãe, filho, marido, esposa, sobrinho, família, por amor de mim, não é digno de entrar no meu reino. As pessoas estão se aborrecendo porque você é crente? Ou você ainda é agradável? Você ainda é queridinho? Ou você já se convenceu que o evangelho é um discurso de ódio e você não pode falar de Jesus ou de religião para as pessoas porque elas vão se ofender? Então o que é parecer-se com Cristo? Você precisa se parecer com Cristo. Para entrar no reino dele, nós precisamos nos parecer com ele. Para entrar no reino dele, nós precisamos entender que é debaixo das normas desse reino. Não há como você prestar concurso, não há como você disputar uma vaga em uma empresa, entrar nessa empresa e não andar segundo as normas dessa empresa. Você vai ser mandado embora. Na primeira oportunidade que
eles tiverem e perceberem, você vai ser mandado embora. Por quê? Porque você precisa andar segundo as normas dessa empresa. Você tem que chegar num determinado horário. Você tem que sair num determinado horário. Você tem que cumprir com a pauta, com as pautas dessa empresa. E às vezes a empresa tolera até um determinado ponto. Às vezes o reino tolera até um determinado ponto. Mas você precisa parecer-se com Cristo. Você precisa viver o que você canta. Não importa o preço. Você não cantou isso hoje? Até se emocionou, não se emocionou? Eu tava ali, mas eu imagino que você até se emocionou. Mas você cantou, não importa o preço. Se consegue medir o que você está cantando? Eu não estou dizendo para você não cantar mais, eu só estou dizendo para que você pratique o que você está cantando. Não importa o preço do perfume derramado. O André falou algo bem interessante aqui que eu ouvi, nem que seja a minha vida, nem que seja a nossa vida. Será? Será que no primeiro momento que falarem assim, olha, esse ali se parece com um deles, ó. E você, será que você não vai dizer, não, eu não conheço ele não. Que a momentânea e leve dor produza o caráter do Filho em mim. Nós vamos passar a nossa vida toda, se nós decidirmos nos parecer com Cristo, por momentâneas e leves dores. Não são grandes dores, não pense. Talvez você esteja passando por alguma dor, mas é leve e momentânea. Vai passar. Sabe, vai passar. É leve e momentânea. Paulo, quando fala isso, ele já sabia que ele ia para a guilhotina. Ele sabia que ele ia perder a cabeça. E ele fala assim, ó: a momentânea e leve dor só vai produzir em mim o caráter do Filho. Então, às vezes nós passamos por momentos em nossa vida que nós achamos que o mundo vai cair sobre mim. Nossa, tudo à minha volta está desmoronando. Não vejo esperança em lugar nenhum. Quando nós falamos não vejo esperança em lugar nenhum, nós estamos desprezando o Evangelho de Cristo. Nós estamos desprezando o próprio Cristo, porque a nossa esperança tem que estar nele. A nossa esperança tem que estar nele. A tua esperança tem que estar em Cristo. Em Cristo. O problema é que nós ainda estamos cheirando terra. O problema é que nós estamos nos transformando em terra. O problema é que nós estamos caminhando na terra, sendo que nós deveríamos estar caminhando no céu. Nossos pés deveriam estar no céu e não na terra. É por isso que cheiramos terra. É por isso que só nos preocupamos com as coisas da terra. É por isso que nós não estamos preocupados com a vida do próximo, porque cada um cuida da sua, né? Afinal de contas, tem um ditado que diz que Deus deu uma vida para cada um, para que cada um cuidasse da sua. Eu não sei aonde que descobriram isso, onde que está escrito, mas na Bíblia não está.
Então nós estamos cheirando terra, parecidos com terra e não parecidos com o céu. A palavra nos diz que nós somos... Efésios capítulo 1, versículo 2 diz que Ele nos elegeu nele desde a fundação do mundo. Então, se Ele nos elegeu nele desde a fundação do mundo, nós estamos nele. E se nós estamos nele, nós temos que estar caminhando no reino eterno e não caminhando no reino terreno. O problema é que nós não temos essa consciência de quem nós somos em Cristo. Nós ainda não tomamos essa consciência de quem nós somos. Se somos, de quem nós somos em Cristo. Então você precisa tomar consciência de quem você é em Cristo. De que reino você é participante. Se você é participante do reino da terra, do reino terreno, do reino que vai passar, do reino que tudo vai cessar. A Bíblia diz que todas as coisas vão passar, esse mundo vai passar. Esse mundo vai acabar, é claro. A palavra diz que novos céus e nova terra surgirão. Esse mundo vai acabar, tudo isso vai pegar fogo. Tudo isso vai se encerrar, tudo vai passar. Mas a palavra, Jesus, jamais passará. O que isso nos ensina é que nós temos que tirar os nossos olhos das coisas terrenas. Precisamos continuar trabalhando, mas não fazendo do trabalho um Deus. Podemos continuar fazendo as coisas que fazemos, mas que isso não seja o centro da nossa vida. Que essa não seja a motivação do nosso viver. Para que nós comecemos a mudar de reino. A sair do reino desse mundo, a sair do reino do terreno e partir para um reino eterno, caminhar nas normas de um reino eterno. Nós nos desesperamos por qualquer coisinha. Qualquer coisinha. Nós acreditamos que Deus pode curar. Nós acreditamos que Deus pode libertar. Nós só não cremos que isso é um dom fixo na mão de uma pessoa. Deus cura quem Ele quer e quando Ele quer, da maneira que Ele quer. Então por que nós ficamos desesperados quando a receita baixa? Por que nós ficamos desesperados quando um filho fica doente? Por que nós ficamos desesperados quando algum mal está nos afligindo? Porque Ele não é Deus. Porque se há coisa alguma que Ele não possa fazer, e nós nos esperamos por qualquer coisa que não vemos Ele fazendo, Ele não é Deus para nós. Tem que ser vergonhoso para nós não crermos que Ele pode fazer. Se Ele vai fazer, é outro caso, é o problema dele. Mas nós precisamos crer que Ele pode fazer. Você precisa crer que Deus pode fazer. E não se preocupar, não se desesperar, não se apavorar porque Ele não está fazendo. Não quer dizer que Ele não vai fazer. Não quer dizer que Ele vai. Mas não quer dizer que Ele não vai. Ele faz se quiser. E nós precisamos nos descansar na soberania de Deus. Sabe o que é a soberania de Deus? Ele faz tudo o que Ele quiser, da maneira que Ele quiser, contanto que Ele não quebre as suas leis.
Então, se parecer com Cristo não é fácil. É simples, mas não é fácil. Se parecer com Cristo é você se preocupar mais com o seu irmão do que com você mesmo. E não é para você olhar para o seu irmão e apontar o dedo para ele e falar: ó, fulano não está se preocupando comigo. É para você se preocupar com ele. Essa palavra é para você. Essa palavra é para você e não para quem está do seu lado. Então, se parecer com Cristo, quando se fala negar-se a si mesmo, diz respeito a me preocupar com o sofrimento do meu irmão, diz respeito a me preocupar com as almas que estão indo para o inferno, diz respeito a restaurar o tabernáculo caído de Davi. Porque estamos vivendo nos últimos dias. Amós 9:11 fala que nos últimos dias o tabernáculo de Davi, que estava caído, será reerguido, restabelecido, restaurado. Talvez esse tabernáculo aqui esteja caído. E talvez hoje seja o dia em que Deus vai reerguer, vai levantar, vai restabelecer, para entrar e receber adoração. Sabe? Mas você precisa começar e terminar do jeito certo. Você precisa fazer a coisa certa da maneira correta. Voltamos a falar a respeito de Davi, que foi buscar a arca, e havia uma maneira certa de buscar a arca. E Davi pega um carro de boi e traz essa arca no carro de boi. No meio do caminho, passando numa eira, Uzá toca na arca, é ferido de morte. Davi pergunta para Deus: como trarei a arca do Senhor de volta? Não dá para entender se ele esqueceu ou se ele não se deu conta de como era, porque Deus já tinha deixado na sua lei como seria transportada a arca. Aí ele lembra que era no ombro dos levitas que a arca deveria ser transportada. Trazer a arca de onde ela estava até Jerusalém era a coisa certa a fazer? Era a coisa certa. Mas no carro de boi era o jeito errado. Então, caminhar com Deus existe a maneira certa de fazer. Caminhar com Deus é a coisa certa, mas existe a maneira certa de caminhar com Ele. Então você quer caminhar com Deus? Tudo bem, você pode caminhar com Deus. Você, até uma altura você até consegue. Se você caminhar com Deus da maneira errada. Então a coisa certa a você fazer é caminhar com Deus. Mas existe uma maneira correta de caminhar. Uma maneira correta de caminhar. Como eu devo caminhar com Deus? A nossa pergunta, quando a gente começa a andar, quando a gente reconhece Jesus como nosso Senhor, teria que ser assim: como que é caminhar com o Senhor? O que eu tenho que fazer para andar com o Senhor? O que eu tenho que fazer para entrar no reino? O que eu tenho que fazer para entrar no reino do céu? A nossa pergunta devia ser essa, o nosso anseio devia ser esse. E quando ouvíssemos de alguém como nós deveríamos responder: é assim que eu vou fazer. O que eu posso comer? O que eu devo vestir? O que eu devo fazer? Como que eu devo falar? O que eu devo pensar? Essas perguntas deveriam existir em nós, mas nós temos medo de fazer perguntas, porque perguntas nos levam a renúncias. Eu não vou perguntar isso não, porque senão eu vou ter que abandonar aquilo, porque eu já sei a resposta. Eu já sei a resposta.
das perguntas que eu deveria fazer. Você deveria fazer, mesmo sabendo a resposta. Porque quando fazemos perguntas que geram respostas, essas respostas levantam em nós responsabilidades. E nós não queremos responsabilidades. Nós queremos viver a nossa vida semanal normal e ir para o culto no domingo. Porque isso alivia um pouco a minha consciência. Há muito tempo atrás nós falamos a respeito de que, e batemos muito nessa tecla de que nós somos a igreja. Lembram disso? Só que isso ficou para trás. Nos esquecemos de quem somos. O ser humano, se ele não for lembrado de tempo em tempo, ele se esquece de quem é. A mentalidade da ovelha. A ovelha é esquecida. Sabe? A ovelha, o lobo se veste de pele de ovelha, entra no meio do rebanho, ela é bobinha, ela esquece. Conversa com ele, o pastor afasta ela, porque ela está andando com o lobo. Passou-se uma semana, um mês, se soltar aquela ovelhinha, ela vai lá no meio dos lobos de novo. Porque ela esquece de quem ela é. O ser humano esquece de quem é, precisa ser lembrado. Precisamos ser lembrados. Então por que nós não fazemos perguntas? Eu não entendo por que nós vamos para Cristo. Eu não entendo qual é o almejo das pessoas que vão para Cristo. Por que vão? Se não fazem perguntas. Por que vão se não querem solucionar os problemas da sua vida? Por que vão se no final podem ouvir: não sei de onde sois? Apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Por que não temos coragem de fazer como aquele jovem rico fez? Senhor, o que eu faço para herdar o reino dos céus? O que eu faço para entrar no reino dos céus? Aí Jesus fala: cumpre a lei, guarda os mandamentos. E Jesus estava testando ele, não é que era isso que tinha que fazer. Jesus estava testando esse jovem. E ele fala assim: cumpra a lei, guarde os mandamentos. Ele fala assim: todas essas coisas eu já faço. O que ele disse para Jesus? Eu ainda me sinto vazio. O que ele quis dizer para Jesus? Não, eu sou religioso. Isso para mim é religião. Eu sou um homem religioso só. Eu sinto que tem que fazer alguma coisa a mais. Aí Jesus fala para ele assim: ó, você precisa, pega todas as suas riquezas, tudo que é teu, vende. Pega o dinheiro e dá para os pobres. Jesus não fala assim: dá para mim. Ele fala: dá para os pobres. E daí você me segue. Porque aquele que não negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz não é digno de entrar no meu reino. Então, onde nós vamos parar com tudo isso? O que nós vamos resolver? O que você precisa resolver com essa conversa nossa que a gente está tendo? Que decisões você precisa tomar com essa conversa que nós estamos tendo? Que decisões você precisa tomar na sua vida com essa conversa que nós estamos tendo? Porque não dá para você acreditar que porque pessoas estão dentro de uma igreja define a salvação delas. Porque pessoas que estão dentro de uma igreja definem a entrada delas no reino. Não definem. Não definem. Não definem. Jesus diz que o trigo e o joio precisam crescer junto.
E não se pode mexer na plantação até que o trigo esteja maduro. Então, que decisão você precisa tomar para que quando a ceifa vier não te arranque? Porque o trigo, quando ele amadurece, ele se curva. Se você for nos Campos Gerais, em época de plantação de trigo, e o trigo está maduro, você vai ver que todo o trigo está curvadinho assim. E o joio permanece em pé. É por isso que Jesus fala assim, não mexe na plantação agora, porque se arrancar joio, arranca trigo junto. Espera amadurecer, que o trigo vai se curvar e o joio vai ser encontrado. Sobre o que ele estava falando ali? Sobre a igreja. Sobre a igreja. Há joio e trigo no meio da igreja. Pode existir só trigo? Talvez. Não, infelizmente não é isso que a palavra nos diz. Mas que você não seja. Que você não seja o joio. Mude de atitude. Mude de atitude. Faça como esse jovem rico. Senhor, o que eu tenho que fazer para me parecer com você? Eu quero parecer com você. Eu quero parecer com Jesus. O que eu tenho que fazer para parecer com Ele? O que Jesus responde para o jovem? O que Jesus está respondendo para você? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e me siga. Aborreça todo mundo. Teus pais, filho, tio, sobrinho, marido, esposa, irmão. Deixe consciente, deixe claro que você é crente, que você é cristão, que você serve a Jesus, que você é diferente, que você não se assenta na roda onde estão escarnecendo, que você não se detém no caminho daqueles que pecam, que você não anda segundo o conselho daqueles que praticam impiedade. Aí você vai se parecer com Jesus. Aí você vai chegar no último dia, porque vai ter o último dia. Você precisa entender isso, principalmente os jovens. Sabe? Principalmente os jovens. Os jovens precisam entender que o último dia vai chegar. O teu último dia vai chegar. Você precisa estar preparado. Quando nós somos jovens, a adrenalina é tanta que a gente imagina que nada nos mata. Eu lembro quando eu era jovem, mais adolescente, e eu estava em cima de uma casa, do telhado de uma casa, e eu olhava lá para baixo e falava assim, não pode, não tem como, dá pra pular e não morre. Dá pra pular e não morre. E ficava assim, balançando a perna, sabe? Imaginando, não tem, não vai acontecer, não acontece nada, impossível. Porque há tanta adrenalina em nós que a gente acha que se pular daquela ponte ali, ó, lá embaixo não morre. E a nossa cabeça, quando é jovem, até uma certa altura, e dependendo da tua maturidade, isso passa dos 30. Você precisa amadurecer, porque se você ainda pensa com 30 anos que pular de uma ponte não vai te fazer mal, você precisa amadurecer, porque você ainda tem cabecinha de 14. Então nós imaginamos que nunca vamos morrer. Que nunca vamos morrer. Mas esse dia vai chegar. O dia de acertar contas vai chegar. E nesse dia, você tem que estar preparado. Preparado. Para ouvir
Deus dizer para você: vinde bendito do meu Pai, e possuir o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Mas para isso você precisa, muitas vezes você vai precisar, desliga ali para mim, por favor. Só apaga a tela de trás. Em cima, o primeiro botão de cima. Aí. Então, você precisa abrir mão de tudo que você aprendeu lá no passado, que te prende, de toda a religiosidade que te prende, que te faz mal, que te aprisionou, e recomeçar e aprender tudo de volta do começo. Tudo de volta. Tem que reaprender tudo. Abrir mão da religião, sabe? Abrir mão, esse abrir mão, esse doar-se, essa renúncia, esse negar-se, é de tudo do que a religião te ensinou e só te fez mal. E meditar se realmente não tem importado o preço para você, não tem importado o preço para você servir a Cristo. Porque o que Cristo pediu para que você renunciasse hoje, amanhã Ele vai pedir mais. Vai ter que renunciar mais. Vai ter que negar-se mais. Vai ter que doar-se mais. É a sua vida que você tem que renunciar. É a sua vida. Sabe? Sua vida. Você tem que dar a sua vida. Sabe o que é servir a Cristo? Servir vem de servo. Servo foi uma palavra suavezinha que no português traduziu-se a palavra escravo. Alguns querem ensinar que servo não, servo ele tem direito a isso, direito àquilo. Nas histórias bíblicas os escravos também tinham direito. Onésimo era escravo. Então tinham direitos também, mas era escravo. A palavra é escravo. Então quando você deixa de servir a Satanás e o seu reino e passa a servir a Cristo, você só mudou de senhor, você não deixou de ser escravo. Não pense. Não pense que você... Sabe quando você fala assim, eu sou servo do Senhor, você está falando, eu sou escravo do Senhor. E você deveria pensar assim, eu sou escravo do Senhor, tenho os meus direitos, mas abro mão de todos eles por amor ao meu rei. Eu abro mão de todos os meus direitos. E coloco tudo nas mãos dele. Por quê? Por quê? Porque eu não sei o que fazer com os meus direitos. Eu vou pôr tudo a perder, eu vou jogar tudo pra cima, eu vou gastar tudo. É o filho pródigo, sabe? Filho pródigo tinha direitos, pediu, o pai deu, o que ele fez? Torrou tudo, gastou tudo com as dissoluções da vida. Então qual é a melhor escolha a se fazer? Eu abro mão dos meus direitos e coloco todos eles nas mãos do Senhor, porque o Senhor sabe o que fazer com eles. Sabe o que fazer com a minha vida, sabe o que fazer com a minha família, sabe o que fazer com as minhas finanças, sabe o que fazer com todas as áreas da minha vida. Amém? Você quer mudar? Ou você acha que não precisa mudar? Porque às vezes parece que nós vivemos uma montanha russa. Uma hora tudo é fogo e glória. Outra hora parece que estamos numa caverna escura. E teria que ser assim? Não. Teria que ser tudo fogo e glória mesmo dentro da caverna escura. A caverna escura vai vir? Vai. De tempo em tempo.
De tempo em tempo ela vai vir. De tempo em tempo você vai ter luta. A luta não acaba. Não acaba. O último inimigo a ser vencido é a morte. O que a palavra quer dizer com isso? Que o último inimigo a ser vencido é a morte. É que até a hora da morte nós vamos ter lutas. Até a hora da morte nós vamos ter lutas. E de vez em quando vamos ter alguns vislumbres da glória. De vez em quando, alguns vislumbres da glória. Então luta se continua tendo. A caverna escura sempre vai estar ali. A diferença é que quando você sabe quem você é e quer ser imitador de Jesus, quer ser parecido com Ele, abre mão de tudo, renuncia, nega-se a si mesmo, toma a cruz. A caverna não te espanta mais. A caverna não te espanta mais. Você pode estar dentro dela. Podem estar defecando na sua cabeça, mas você vai estar entoando hinos de louvor ao Senhor. Sabe? Porque era isso que acontecia com Paulo e Silas quando eles estavam na prisão. Você já pesquisou para saber como que era a prisão? Em Roma, como que eram as prisões? Eram gaiolas, uma em cima das outras. E eles não podiam sair dessas gaiolas para nada. Então você já consegue imaginar? Paulo e Silas estavam lá debaixo. Com as costas em carne viva, entoando cânticos de louvor e adoração ao Senhor. E as gaiolas de cima, de tempo em tempo, os prisioneiros tinham que aliviar o seu ventre. E quem estava embaixo recebia tudo que vinha de cima. Então você imagine a condição em que eles estavam. E mesmo assim, ô Silas, não liga não, estão defecando na nossa cabeça aí, mas puxa aquela uma lá pra nós. Puxa, eu faço a segunda aqui. Mais ou menos isso. Agora nós passamos por algum ventinho, passamos por uma brisazinha e já ficamos desesperados. Vemos que o Senhor não solucionou o meu problema. Deus não me respondeu. Eu não tive resposta de Deus. Eu estou passando por uma luta. Aí aquela pergunta que a Bíblia nos faz: foi até o sangue? Chegou até o sangue? Se não chegou, ainda não é luta. Então o conselho que eu tenho para ti é que ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da vide, ainda que a vide não dê seu fruto, ainda que as vacas sejam arrebatadas do curral, ainda que não haja mais ovelha nos pastos, eu adorarei o Deus da minha salvação. Eu adorarei o Deus da minha salvação. Amém? Vamos ficar em pé?